Aí vocês vão decidir se vocês vão pegar a carona aí no ônibus, ó. Ou se vocês vão perder o horário da viagem, né? A gente brinca assim, irmão, mas é bem verdade mesmo. Né? Não adianta a gente querer mentir, né? Porque está nas escrituras, né? Que aquele que não for salvo será condenado e estará no lago de fogo, né? A palavra fala que quando nós vamos tocar, que o Senhor vier, os elementos da terra se abrasarão e chama de fogo, né? E assim serão aqueles que não estiverem transformados ou não forem transformados. A gente tem que ter bastante cuidado com isso mesmo, sabe? Realmente aqui está um pouco quente, mas como bem o irmão trouxe, eu já cheguei a ver algumas imagens. Lá na África, os caras usam uma árvore para poder estar cultuando e você vê felicidade naquelas pessoas, né? E às vezes nós queremos até murmurar. Mas que bom, irmãos, que estamos aqui. Fico feliz por cada um que se dispôs a vir. Tivemos o almoço, eu passei esse momento, foi muito bom. Pudemos descansar, conversamos, mas nós temos que voltar para o que nós viemos realmente buscar aqui. Amém. Que foi conhecimento. Nós já temos conhecimento, mas o conhecimento dele nunca será o bastante. Sempre a gente aprende ou ensina algo mais. Então vamos tornar aqui, logo chegou a anoitecer, mas é muito bom estar com cada um de vocês aqui. Eu vou orar para nós dar início novamente. Seu Deus é maravilhoso. Senhor, eu te agradeço por este dia que o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço, Senhor, pelo almoço que foi posto ali à mesa, e nós pudemos nos alimentar de forma física. Nós temos esse momento de descanso, mas temos que tornar para este momento, ao qual viemos aqui. Nós se dispomos, sair dos nossos lares, alguns dos seus trabalhos, outros do seu conforto, para poder estar aqui aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Eu agradeço pela vida do irmão Alcides, que saiu lá da sua terra, distante, se dispôs a estar aqui conosco, um homem que resolveu se dedicar a ensinar e também a aprender. Continua dando ensinamento, sabedoria a este homem, força a sua esposa também, que Deus esteja com ele na sua caminhada. E, Senhor, nos dá ouvidos atentos para que nós possamos estar escutando a mensagem que está sendo transmitida para cada um de nós. E assim faz conforme o teu querer, hoje e sempre. Amém. Amém. Estou acordado. Olha, irmão, se você dormir, não rompe para acordar o vizinho. O Renato estava contando que ele estava dando uma aula, e a irmãzinha sentou na frente. A irmãzinha dormiu para o cabelo. Dormiu para valer. A aula todinha. Aí, quando acho que o esposo dela, né? Chegou, ô irmão, desculpa aí, mas não, graças a Deus, essa coitada está 2 dias sem dormir, 2 dias sem dormir, graças a Deus que eu consegui pegar no sono. Vai ser um desafio, pode. Tarde, clima quente, ventilador, almoçamos. Gente, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer um milagre. Né? Esse assunto é importante, né? Porque sabe uma coisa que eu penso? Acontece com você também. Você pega a fotografia de alguns anos atrás dos irmãos, e aí você olha a fotografia e diz, poxa, olha quem está aqui, fulano.
acontece isso, né? Pega as fotos, poxa, olha aí, irmão aqui ativa, alega, não está mais. Isso sempre acontece. Eu não vou tirar a foto de ninguém de frente. Para daqui a alguns anos olhar assim, dizer, não. Nós queremos que todos cheguemos inteiros até o fim. Não é isso? Nós queremos que todos chegamos inteiros até o fim. É isso que nós queremos. Mas a vida cristã tem os seus desafios. Né? Nessa doutrina, isso não acontece. Você nunca vai cair. Então veja, se eu acho que eu não perco minha salvação, eu não vou ter problema, porque vamos dizer que isso aqui é um limite e aqui é um abismo, certo? Tem pessoas que não gostam de altura, né? Algumas pessoas chegam assim, num passeio, numa montanha, num parque, não gostam, né? Não gostam de chegar perto. Tem pessoas que não têm problema com a altura. Eu sou uma pessoa que não tenho problema com a altura. Não tenho. Mas vamos lá. Se a pessoa acha que ela nunca cai, ela não vai se sentir nem um pouco preocupada em estar aqui. Estou preocupado. Tranquilo. Apenas uma vez. Isso aqui. Hein? Tranquilo. Por quê? Eu não caio. Não posso cair. Se falar isso com uma criança, é uma tragédia. O menino vai fazer todo tipo de vai pular de uma cidade, pensa que o menino pensa que pode voar. Mas uma criança que pensa que pode voar. Aí só lá essa tragédia. Uma tragédia. Mas, como eles acham que Deus já escolheu, se Deus escolheu, Jesus diz, aqueles que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, a salvação, uma vez adquirida, ela nunca pode ser perdida. Gente, isso é uma coisa do diabo. Isso é um negócio do diabo. É para enganar a pessoa mesmo. Para enganar mesmo. Olha, preste atenção a essa frase aqui. E nós vamos chegar na raiz desse pensamento. E está na Bíblia. A gente falou isso ontem, vamos ver de novo. Veja só. Isso aqui é dos reformados, né, do personagem. Se é por salvação, se é por graça, não é pelas obras. Certo? Claro. Salvação não é pelas obras, é por graça. Certo? Se não é pelas obras, é pela fé. Certo? Se a fé não é obra, então não vem de nós. Opa! Agora aqui já. Repare como é que o negócio vem assim, ó. Vem assim, né? De repente, eu vou dizer. A pessoa às vezes está viajando de carro, de ônibus, ele toma aquele cochilo, né? Nem percebe, né? O carro entra para um lugar, entra para outro, né? Não está nem vendo, não está. Acorda assim, né? Não decotou, né? Às vezes você dorme na fé, né? Olha aí. Vinha bem, né? A salvação não é pela graça, é pelas obras, está certo. Se é pelas obras, é pela fé, está certo. Se a fé não é obra, então não vem de nós. Se a fé não vem de nós, vem de quem? De Deus. Deus não quer os seus escolhidos? De onde é que vem esse pensamento? Vai chegar lá. Se não vem de nós, exatamente, se não vem de nós, vem de Deus. Olha aí. Se a fé não é obra, não vem de nós. Se não vem de nós, vem de Deus. Se vem de Deus, é eterna. Se é eterna, não se perde. Não se perde. Bonito, né? Esse momento até é bonito. Deve passar sem com irmã, mas não falei disso. É verdade. Parece, né? Aparece liberdade. Aparece liberdade. A coisa é sutil, né? Qual é a palavra que Pedro usa para os falsos profetas? Ele fala que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras a ponto de renegar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala lá na sua carta. Agora veja, como é que as heresias são colocadas? Dissimuladamente. O que é uma coisa dissimulada? É uma coisa escondida. Escondida. Certo? Disfarçada. A pessoa que quer entrar com arma em algum lugar, ela coloca essa arma. Como é que ele entra com a arma? Ele entra assim, é? Entra assim? Não. Ele, né? Dá um jeito, né? Isso nem parece, né? Uma parte, né? É dissimulado. Então, as heresias entram de maneira
misturada, entendeu? É feito aquele peixe, você vai comer aquele almoço, aquele peixe, tem uma baita de espinho do tamanho do trem, mas está lá, você não está nem vendo, né? Camarada foi, mas pá. Olha o perigo, né? Olha o perigo. Dissimulado. Agora aqui está a razão daquele pensamento. Efésios capítulo 2, 8 a 9. Nós vimos outra noite, então de novo para lembrar. Você não pode sair daqui sem entender bem esse texto. Porque esse texto está sendo manipulado de maneira errada por esses que defendem esse pensamento. Porque pela graça sois salvos Mediante a fé. por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se prodigue. Então, olha aí. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, a fé é dom de Deus. A graça é irresistível. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Como é que ele está lendo esse texto? Deus vai e dá a fé a você. A palavra vai até você e Deus vai dar a fé porque você é um eleito. E aí você vai fazer o quê? Você vai aceitar. Pode existir, pode teimar, mas no fim vai aceitar. Não adianta. Vai aceitar. Porque Deus vai dar essa fé aí. Introduzida, né? Deus vai dar de presente assim para você. Para chegar assim, toma aí. Bom, vamos ver a fé. Olha só. Mas o texto está dizendo isso? Não. O texto não está dizendo isso. O que não vem de Deus é a graça. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça. Agora, a graça é por meio da fé. É por meio da fé. Mas o que não vem de nós é a graça. Então, nós não estamos manipulando, modificando o ensinamento bíblico da salvação pela graça. É de Deus. Eu não posso me salvar. Se eu não fosse cristão, eu não tenho o que eu podia fazer para perdoar meus pecados. Nada. O que eu ia fazer? Penitência, passar uma noite de oração de joelho, pegar um escotãozinho e ficar pá, ter um pouco de sangue para. O que eu faço? Pedir perdão a Deus, fazer o quê? O que eu posso fazer para ter a graça? Perdoar todos os meus pecados? Nada. Não posso fazer nada. Se Deus não tivesse enviado Jesus para morrer na cruz por nós, não tinha saído. Então, Deus fez a salvação. O sacrifício que eu não tinha condição de pagar, Deus disse o seguinte para você: olha, você pode pagar. Nossa resposta é: não, eu vou pagar por você. Eu pago sua conta. Eu pago sua conta. Então, Jesus, a morte de Jesus na cruz, é o pagamento de Deus. Então, isso é graça. Porque nós não pagamos por isso. O que a gente fez para receber essa graça de Deus? Temos que trabalhar, temos que ter um diploma, temos que pagar algum valor. Não. Nós simplesmente temos que crer, aceitar, crer e receber essa fé. Então, a graça é de Deus. Então, quando você ouve a mensagem, você creu, você se arrependeu, você decidiu ir às águas, você passou pelas águas, naquele momento, quem fez a limpeza dos seus pecados? Foi a sua fé? Foi a pessoa que batizou você? Foi Deus. É Deus que faz a limpeza dos pecados. É Deus que coloca em você o Espírito Santo. Alguns acham que para ter a evidência que recebeu o Espírito Santo tem que falar em línguas. Porque não entendem o texto da Bíblia, Cornélio, o dom de línguas que foi dado. Agora não entendem isso. Mas a certeza da salvação do Espírito Santo está no que está escrito. Arrependei-vos, sejais batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está escrito. Então a certeza está na Escritura. Deus faz isso. Isso vem de Deus, não vem de nós. Agora, isso é através de quê? É através da fé. Então a fé não vem de Deus. A fé eu tenho que ter a minha fé. A gente está falando aqui sobre as crianças, não foi? Sobre as crianças. Nós devemos educar nossas crianças, né? Ensiná-las o caminho do Senhor. É o nosso papel. Mas entenda uma coisa: não é você que vai colocar fé nele, você vai ensinar ele a ter essa fé. Mas ele vai ter que ter a fé dele. Então vai chegar o momento que a criança vai amadurecer, vai desenvolver, vai
começar a pensar assim, independentemente, analisar as coisas, somar quanto é 2 mais 2, para ver se dá 4, né? Olha, ela quer 4 mesmo, né? Ela vai ter que ter o pensamento dela, para finalmente ela ter a fé dela, não o pai, da mãe, do ninguém, né? Então, nós temos que ter a nossa fé. Cada um tem que ter a sua fé. Ninguém coloca fé em ninguém e ninguém é responsável por ninguém. Né? Vamos ler esse versículo de outra maneira. Vamos fazer, pode colocar ele. Vamos fazer, vou dar um exemplo aqui. Eu criei aqui mais ou menos uma frase que diz assim: vamos dizer que o governo vai dar o benefício de uma cesta básica. Prefeitura. Fala aí, governo, prefeitura, vai dar uma cesta básica. Aí diz assim: esta cesta básica, essa cesta básica recebida quando você faz o cadastro, essa cesta básica que a prefeitura disponibiliza, quando você faz o cadastro, não vem de você, é um dom da prefeitura. Entendeu? Agora, ela é recebida por meio do cadastro. Essa cesta básica que foi disponibilizada por meio do seu cadastro, não vem de você, é um dom da prefeitura. Então, quem é que disponibiliza a cesta básica? A prefeitura. Mas como é que você recebe? Por meio do cadastro. Então, quem é que faz a salvação? É Deus. Como é que nós recebemos? Por meio da fé. Então veja que é um texto que é manipulado a fazer pensar que é Deus que vai dar a fé. Nós vamos pregar, então nós vamos pregar o Evangelho, e aí Deus vai dar a fé àqueles que são os eleitos. Conclusão simples é que sim, é possível cair da fé. Por isso que temos que perseverar. Por isso que a palavra tem tanta exortação, né? Para você perseverar, não se afaste da comunhão, lute contra o pecado, contra a tentação, leia a palavra que é poderosa para nos edificar, né? Persevere, cuide de você, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se eu tenho que ter cuidado, é porque algo pode acontecer. Né? Satanás é como um leão também redor. Então, é cheio de perigos. Nós temos que tomar cuidado, porque podemos cair. E o próprio versículo 10 daí, ele vai dizer que Deus preparou obras para a gente andar. Exatamente. Exatamente. Aí está fechando. Exatamente. Aqui, ó. A doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, ela não é nova, não é novidade. Até a Bíblia fala dela. A serpente pregou a Eva no jardim do Éden. O diabo é o autor dessa doutrina. E essa primeira vez que foi pregada essa doutrina, foi para Adão e Eva. Foi o que o diabo falou. Bem, Deus disse, qual é a doutrina bíblica? O que foi que Deus falou? Deus disse que no dia que comesse do fruto proibido, iriam morrer. Deus falou isso. Mas qual foi a doutrina que foi pregada para Adão e Eva? Em contradição, a sutil serpente disse: é certo que não morrereis. Olha aí. Está em Gênesis. Não vão, é como que diz, vocês não vão se perder. Vocês não vão se perder. Pode comer do fruto. Vocês não vão morrer. É verdade? Em linguagem atual, ela diz: vocês não serão condenados. Porque é impossível vocês caírem e se perderem. Isso não vai acontecer. Então, ela acreditou, comeu, deu para Adão, não comeu, e não era verdade. Não era verdade. Mas temos a palavra de Deus, o sofrimento do homem, muitos testemunhos do contrário. Satanás encorajou a queda através da pregação da impossibilidade da apostasia. Essa foi a mensagem que foi dada. Vocês não vão morrer. Vocês não vão se afastar de Deus. Isso não vai acontecer. Por essa e muitas outras razões, eu nem poderia conceber o pensamento de ser participante de um sistema religioso que ensinasse uma doutrina dessa. A Bíblia ensina sim que o Filho de Deus pode cair e ficar eternamente perdido. Por exemplo,
2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos ver os textos. Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, o que quer dizer tropeçar? Tropeçar é cair. Cair. No Pedro 10. 1 Coríntios 9, 27. Paulo vai falar também. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. O próprio apóstolo Paulo reconhecia, veja, Paulo, né? O homem que viu Jesus, o homem que foi chamado para ser apóstolo, revestido do poder de Deus, ele tinha todos os dons, ele tinha o poder de transmitir os dons. Veja o que Paulo diz, né? Versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 9. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o próprio Paulo reconhecia que ele tinha que lutar contra a carne dele, porque ele tinha que pregar. Ele pregava para você, como vimos a história daqui, ele pregava para ele mesmo, né? Irmãos da igreja pregaram, e agora não estão mais na igreja. Foram desqualificados, reprovados. Capítulo 10, versículo 12, é aquele texto que ele diz: se alguém estiver de pé, cuidado que não caia. Qualquer pessoa que está em pé pode cair. Só não cai quem está deitado. Está deitado não cai. Mesmo assim, a pessoa que está caindo. Mas você que está caindo. Não é? O susto não é dor, não. Não é tremedeira, né? Mas está em pé, pode cair. Então, o cristão está em pé. Cuidado para não cair. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Aliás, Hebreus, gente, se você quer um livro da Bíblia que tem exaltação do começo ao fim, para você não abandonar a fé, é Hebreus. Ele foi escrito especialmente para isso. Os hebreus, que eram cristãos de origem judaica, estavam abandonando a fé. Isso estava acontecendo. Seduzidos pela segurança do judaísmo e escandalizados pelas perseguições e tribulações que estavam a encontrar no cristianismo. Então eles estavam chegando à seguinte conclusão: olha, tem Moisés, e nós estávamos salvos com Moisés, mas agora nós somos com Cristo, tem Cristo, mas está ruim, está muito ruim. Perseguição, perda de bens. Então vamos ficar com Moisés. Não, com Moisés ele está passando por esse problema. E colocando Moisés e Cristo no mesmo patamar. O autor, o profeta, vai dizer negativo. A saída de Cristo, você caiu, se perde. E isso tinha pessoas que já tinham feito isso. Capítulo 3, versículo 12. Olha, tende cuidado, irmãos, cuidado, que jamais aconteça haver entre vós, haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus. Cuidado para não ter em você coração de incredulidade, ou seja, é a pessoa que crê em Jesus, está tranquilo, está firme, mas por uma situação
qualquer, ela começa a duvidar. Né? Então, a incredulidade ela não é instantânea, não é feita ligada para o ela é uma coisa que começa com as dúvidas, né? Ela começa com as dúvidas. Começa com as dúvidas, a pessoa não encontra a solução para aquelas dúvidas e acaba assumindo o coração de incredulidade. Uma irmã muito querida, cristã fiel, muito dedicada, ela começou a se desencaminhar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas um dia ela escreveu, ela mandou um e-mail para mim, certo? Mandou um e-mail, fazendo uma pergunta. Mas como eu já tinha conversado com ela muitos assuntos da Bíblia, eu achei que era só uma dúvida comum. Como a gente pode ter uma dúvida, às vezes vem uma pergunta para mim, né? Manda mensagem, irmão, como é que a Bíblia quando fala assim? Né? É uma pergunta normal. Mas na verdade, ela já estava começando um processo de incredulidade. A pergunta dela foi a seguinte: onde é que diz na Bíblia que Jesus é Deus? Olha a pergunta. Você sabe, você tem que saber isso aí. Vamos saber. Onde é que diz na Bíblia que Jesus é Deus? Diz. Não diz assim, Jesus é Deus, assim, literalmente. Mas ela afirma, com toda a letra, que Jesus Cristo é divino. Filipenses capítulo 2 mesmo vai dizer que ele se revestiu da sua divindade, se fez homem, né? Mas quando você diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora Jesus veio como homem, tem que entender, né? Então, ela fez essa pergunta, né? Então eu mostrei para ela essa passagem, mostrei Filipenses, mostrei Colossenses, essa passagem, João, né, capítulo 1. 17 também. Falei alguma coisa. O Pai Sumidinho. Isso, mandei para ela. Pronto, mandei para ela. Mais. Aí, depois do tempo, acabou-se. Nunca mais, até hoje. Nenhum vínculo, nenhum contato, nada. Mas eu vim a saber o que aconteceu através das redes sociais. Ela embarcou no judaísmo. Entrou no judaísmo. E aí ela botou postagens lá, celebrando aquela reunião, o nome hebraico, escrevendo no hebraico, entendeu? Mas contato comigo, com o irmão da igreja de Cristo, nunca mais. Nunca mais. Então Jesus, já passou até hoje. Até hoje. Eu não vou ler todas as passagens, tá bom? Você pode ler depois. Mas nós temos também, deixa eu ver aqui, Hebreus 3:12. Onde foi citado Hebreus capítulo 6, não foi? Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 vai falar de pessoas que foram salvas, mas se afastaram. Porque esses irmãos dizem que essas pessoas que se perderam, eles não eram salvos. Veja, se você chegar para uma pessoa, um presbiteriano, reformado, calvinista, e dizer assim, não tem pessoas que se convertem e abandonam a fé? Tem. Como é que você explica isso? Ele vai dizer, essas pessoas, na verdade, eles não foram salvos. Eles não foram salvos. Por isso que eles foram embora. Sim, mas Hebreus está falando de pessoas que foram. Veja aí, capítulo 6, a partir do versículo 4. Olha. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, uma vez que foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Isso não é necessário, não? Poxa vida. Foram iluminados, provaram o dom celestial e foram participantes do Espírito Santo. Foram salvos. Com certeza. Aí ele diz: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e olha aí, ó, caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a vergonha, né? A vergonha. Ou seja, a palavra acabou de mostrar aí com toda clareza que pessoas foram salvas. Mas caíram. Então, quando eu leio isso, e você lê isso transmite para nós a seguinte mensagem: eu também sou humano, eu também sou participante do Espírito Santo, sou iluminado, então eu também posso cair. Eu também posso cair. O que é que eu faço para cuidar de mim?
Porque Paulo diz lá em Timóteo, né? Tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Mas para cuidar da doutrina, ele tem que cuidar de mim. Tem que cuidar de mim. Hoje a gente vê muitas pessoas preocupadas com a questão do bem-estar físico. Não está errado isso. Né? Você vê pessoas que fazem caminhada amanhã, né? Em muitos lugares também. Caminhada, academia, né? Academia hoje, né? Abriu academia, gente, né? Parece um bom negócio atualmente. Né? Então as pessoas estão preocupadas com o corpo, com boa alimentação, né? Isso é certo, isso, normal, né? Está correto. A Bíblia diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Devemos cuidar do nosso corpo. Isso é um cuidado. Está errado, não está errado, isso está correto. Mas quando a palavra diz ter cuidado de ti mesmo, está falando no sentido espiritual. Espiritual. Eu devo cuidar no físico também, porque o meu espiritual trabalha através do meu corpo físico. Se eu não cuidar do meu corpo físico, eu estou negligenciando a fé também. Né? Mas, espiritualmente, qual é a academia espiritual que o cristão pode fazer? Eu sei a academia física, né? Academia, os exercícios, né? A gente faz isso aí, tem isso aí. Mas qual seria a academia espiritual para o cristão fazer? É na igreja. Na igreja. Exatamente, na igreja. Leitura da palavra, oração, comunhão, compartilhar a fé, a ser do Senhor, visitar, exortar, ler a palavra, oração, comunhão, compartilhar a fé, visitar, exortar, leitura da palavra, comunhão. É academia, nossa academia. Né? Então temos que cuidar de nós, né? Para poder ter função de cuidar do irmão. E temos aqui mais passagens, né? Temos aqui Ananias e Safira. Ananias e Safira. Salve. Eles eram cristãos, estavam na igreja, tinham o Espírito Santo, mas se corromperam, perderam a salvação. Não é isso? Agora veja só, textos usados por aqueles que acreditam na impossibilidade da graça. Eles usam a Bíblia também. Ora, Satanás usou a Bíblia, lembra lá na tentação? Usou a Bíblia, citou o Salmo, olha aí. Tem cristão que nem leu o Salmo, né? Satanás citou o Salmo, Salmo 91, mas citou errado, né? Então o fato de usar a Bíblia acontece, né? Mas vamos ver alguma dessas passagens. João capítulo 5, versículo 24. Deus é espírito e aquele que vos adora, adore em espírito e em verdade. Isso. João capítulo 5, versículo 24. Bem, quando a gente começa a ver as passagens, a gente não vê nada demais. O que está falando aqui não é nada para você ter um pensamento desse mesmo. Em verdade vos digo, Jesus falando, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte Para a vida. para a vida. Está certo, qual o problema? Não é verdade? Não é verdade. A pessoa que ouve a palavra de Jesus, obedece, crê, ela não passa da morte para a vida, não está no chão, não tem os pecados perdoados. Não, entrou, isso é certo. Você repara que é um texto que não tem substância, não está chegando nesse ponto. Mas eles vão tratar mais coisas, né? Não precisa abrir, tá bom? Mas o texto de Romanos capítulo 8 é aquela palavra que diz, né? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será sofrimento, ou perseguição, ou a cruz, ou espada? Não tem esse texto em Romanos? Não canto. Quem vai se separar da vida ou morte? Nada, né? Nada pode nos separar. Isso é uma verdade absoluta. Nada pode tirar você do caminho de Cristo. Nada. Se tiver uma pessoa do mundo inimigo, olha, eu tenho um fulano ali, está fazendo um trabalho, vê se ela mexe lá com o negócio dos orixá lá, das coisas lá, eu já vejo ela na encruzilhada, ela está com raiva de você, ela vai fazer um trabalho para você, aí ela vai estar mandando ali o negócio de coisa, entendeu? Aí, funciona para o cristão isso aí? Não. Não, puxa. Nem anjo, nem. Não tem nada. Estamos em Cristo, você está seguro. Segurança absoluta. Nada pode separar você da sua posição em Cristo. Nada. De fora. Nada de fora. Só uma coisa pode tirar você. Você mesmo. Você é dando o seu caminho, você pode. Você fica quando você quer. Você vai quando você quer. Você não é marionete.
você é livre, né? Então você pode. Agora, de fora, nada pode nos separar, é verdade. É verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Esse texto é bom. Muito bom essa passagem, olha aí. 1 João, capítulo 3. 1 João. Capítulo 3, versículo 9. O contexto da carta de 1 João, veja, a carta de 1 João, existe um problema aqui, né? Que fez João escrever essa carta. Ele está combatendo falsos mestres dentro da igreja que ensinavam que Jesus era um ser espiritual. Jesus não podia nunca, sendo Deus, habitar no corpo humano. Porque o corpo humano é falho, mas Deus é perfeito. Então Jesus era um ser espiritual, então eles negavam a presença de Jesus na carne. E eles diziam que eles tinham um conhecimento superior. E gnosticismo era uma das raízes desses falsos mestres. E alguns já tinham saído da igreja porque foram combatidos pelos apóstolos. Aí João vai dizer aqui, repare que João vai dizer no versículo 9, né? Ele diz, cadê? João, capítulo 3, versículo 9.